Saudação a todos, na graça e na paz do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, o Deus Pai e o Deus Filho. Eu quero crer que nós estejamos com som. Alguém, então, o Rafael está conferindo aí, Rafael? Ok? Vai entrar ali e vai conferir se nós estamos tendo som. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. O Salmo 121, naquela composição que eu mencionei para os amados, do capítulo 120 ao 134, são os chamados cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação, provavelmente cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para as festas anuais, quando eles então caminhavam, peregrinavam para participarem das festas anuais em Jerusalém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A indagação, o questionamento do salmista refletindo o quê? Essa busca, conforme eu mencionei a semana passada, essa busca por segurança em um mundo incerto, em um mundo inseguro. Estar vivo e viver nesse nosso chamado planeta Terra é um milagre. Pessoas que estavam vivas e respirando o ar, acho que foi na quinta-feira, lá em Santa Maria, entram no ônibus e aí a pouco, alguns momentos de viagem, numa curva, o ônibus totalmente sem freio, cai numa ribanceira, 7 vidas são ceifadas. Então, estar vivo, respirando o ar e vivendo é um milagre, é alcançar a providência de Deus. Os peregrinos que viajavam para Jerusalém, eles enfrentavam perigos reais, terrenos acidentados, até porque viajavam pelo vale, lá no lugar baixo, tinha o perigo de animais selvagens, bandidos, porque desde que o pecado entrou no mundo, a bandidagem existe e está em operação, e também as inclemências do clima. Desde que o pecado entrou no mundo também, o efeito veio também sobre o nosso clima. Então, o tema central do Salmo 121 é a confiança no Senhor, o Senhor como protetor constante, todo-poderoso do seu povo, onipotente do seu povo. E aí o Salmo traz para nós essa declaração de fé na providência divina, como na segurança que Deus oferece em meio às jornadas da nossa vida, por todo o tempo do nosso viver. Ainda ressaltarei a semana que vem algo atinente a esse texto, o Salmo 121, para nossa reflexão de introdução do nosso tempo para a devoção da palavra, mensagem, aquele assunto que nós estamos tratando. Tudo ok? Aí o nosso auxiliar de som agora nós temos um auxiliar para som. Ok, nós iremos, deixa eu dar algumas recomendações, vou pegar aqui do WhatsApp. Nós temos o irmão Eurípides de Ribeirão Preto, vai para a cirurgia dia 22 de maio. Então, isso significa o quê?
período muito apropriado para estarmos orando por ele, tá? Daqui até o dia 22 de maio tem um trecho de tempo tal. Estamos orando também pela irmã da irmã Rosângela, Maria Goretti, o Alain e o Alisson, tudo ali, os filhos Alain e Alisson, tá? Também a irmã Marta Joy, que é uma correspondente participando conosco no ênfase nosso missionário do pão missionário. Ela já até doou o pão desse mês. O pão nem foi feito, nem foi entregue ainda. Esse pastor já separa o meu, faz a doação, porque ela está ainda em São Carlos. A semana passada, eu mencionei aqui, pessoal, só vocês ouviram o que eu falei a semana passada, porque ninguém da transmissão teve esse privilégio. Ficamos sem som. E ela então tinha escrito a semana passada, saudações em Cristo, passei por várias fases difíceis, por ser uma cirurgia grande também em razão da idade avançada. Tem quase 90 anos, cirurgia do quadril. Porém, Deus está sempre comigo e a partir de ontem que ela menciona aqui, o sábado passado, tudo começou a melhorar. Se continuar assim, vai ser beleza. Agradeço imensamente pelas orações. E hoje ela respondeu a nossa indagação. Eu perguntei quais as últimas notícias do estado pós-operatório e ela disse, melhorando muito, pastor. A tempestade acalmou. Só quando você estiver próximo à idade que ela tem e viver o que ela está vivendo, você vai entender, a tempestade acalmou, não é? E aí ela fala a questão do pão também, que ela vai esse mês doar, porque ela está em São Carlos e não está em Barretos. O que mais que eu tenho que mencionar? Que nós estamos... orem por mim, coração, pressão arterial e rim. Um trio que você vai estar intercedendo em meu favor. A minha pressão essa semana chegou a 17/10. Eu nem sei em que aspecto ela está agora, né? Mas chegou a 17/10, 17/9. Não é assintomática, não tem sintoma. E o rim, estou aguardando o exame que vai ser feito para ver como é que está o rim. Se tem pouquíssimas pedras, quanto tem, se estão sendo transformadas em areia ou não, se vai precisar de cirurgia ou não. Mas olha então, rim, pressão arterial e o coração, porque afeta, né? Mexe com o nosso coração. Ok, nós iremos agora para o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou novamente pregar sobre os não salvos em relação ao dia do Senhor, a ignorância das trevas e o sono da condenação. Mas eu preparei uma mensagem que tem tudo a ver com a mensagem da semana passada, mas com uma roupagem nova, porque aí já pensou você ter que ouvir, nem eu sei tudo que eu falei a semana passada, agora você vai poder marcar aquele texto, hein, Rafael? Ele queria doido para marcar um texto, vamos ver se eu menciono o texto que ele quer. Com certeza é provável que eu mencionarei, espero. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Deixa eu só fazer um negócio aqui, matar uma curiosidade minha, e nós já vamos lá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Tá ok. Vocês já estão lá? De 1 a 11. Só os que podem, conseguem e querem que fiquem em pé. E vamos à leitura da palavra. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais
de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que Deus abençoe a leitura da palavra aos nossos corações. Nós vamos orar nesse momento. Deixa eu deixar marcado aqui que eu tinha fechado a Bíblia. Vamos orar. Senhor Altíssimo, Deus declarado pela palavra como Deus eternamente bendito. Te bendizemos, ó Senhor. Conforme o salmista mesmo mencionou, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Graças damos, Senhor, por este momento, Deus, por este tempo do ensino, da pregação, da bendita palavra do Senhor. Ainda que tenhamos que pregar o que na semana passada foi pregado, mas certamente algo do Senhor será ainda maior para as nossas vidas, para os nossos corações. Continue falando conosco, despertando-nos e trazendo uma obra de avivamento do Senhor em nossas vidas. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ouvimos a tua palavra, que sejamos como o profeta, que ao ouvir, temeu e clamou, orou por avivamento. Pai, também oramos por amados, por quem perante o Senhor temos intercedido em cada tempo oportuno antes da pregação da palavra. A irmã Marta, Joy, esse processo de recuperação lá em São Carlos, que ela sinta na alegria do Senhor e no acolhimento da família dela lá em São Carlos, a filha, esposo, netos, que ela sinta acolhida, Deus. Também oramos pelo irmão Eurípides. O Senhor está nos dando um período de oração por ele, de preparação para a cirurgia dia 22 de maio. Que seja uma bênção a manifestação da obra do Senhor na vida dele neste tempo de preparação. Também Deus visita o lar da irmã Rosângela, Maria Gorete, o Alan, aliás. Ela tem pedido também pelo Alisson. Ó Deus, são vidas que nós temos lançado no altar do Senhor, que nós temos colocado no altar do Senhor, para a obra de transformação, de manifestação da grandeza e do poder do Senhor. Oramos, Pai, por eles, nesta noite perante o Senhor. Deus bendito e eterno, oramos pela pregação, pregador e ouvintes, e pessoas da live.
e aqueles posteriormente que irão ouvir, que irão ver. Oramos por salvação hoje à noite, Deus, que os não salvos sejam alcançados com a pregação do Evangelho, para que sobre este também as palavras de Paulo venham serem uma realidade. Vós já não estáis em trevas. Só assim chegarão a essa condição, conhecendo a luz do mundo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Não salvos, dia do Senhor. O que significa a ignorância das trevas e o sono da condenação com respeito aos não salvos, no que se refere ao dia do Senhor. Então, o que significa a ignorância das trevas e o sono da condenação? Nós temos aprendido, você tem aprendido comigo, que trevas é escuridão. Trevas é escuridão. Aliás, você tem aprendido, não, você cresceu percebendo isso. Ontem, quando o pessoal aqui começou o ensaio, deu um chamado pico, a queda na energia. Aquele repentino apagão. Mas ainda assim, eu estava na rua quando isso aconteceu. Ainda assim, eu olhei para o céu e não era uma situação de trevas, de total escuridão. Você tem luzes no céu. Ainda que a luz que ilumina a cidade desapareça de cena, tem a luz das estrelas, pode ter a lua. Quando era garoto, em casa, no bairro, a gente acompanhava a luz da lua. Tá? Trevas é escuridão. No entanto, Paulo se refere a uma escuridão espiritual. Agora, o que é a escuridão espiritual da qual Paulo se refere? A escuridão espiritual é o estado de uma pessoa que vive separada de Deus. Como melhor podemos compreender isso? Nós mencionamos o que o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, destacou, acentuou. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus é luz, isso é maravilhoso. Detalhe para você hoje à noite: Deus é luz e Ele é o Criador da luz. Em Gênesis diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e o que é que Ele fez em seguida? O que é que Deus fez? Exato, separação entre a luz e as... Chamou a luz de... E as trevas? Olha que interessante. Deus não acabou com as trevas, mas fez separação. E João diz em 1 João 5 que Deus é luz. E Jesus Cristo declarou de si mesmo que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá em João, capítulo 8, versículo 12. Deus é luz, Jesus é luz. Este livro aqui, essa coletânea de livro que eu e você chamamos de Bíblia, a palavra de Deus,
Lâmpada para os meus pés é a tua a palavra de Deus é luz. Luz. Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A escuridão espiritual é o estado de uma pessoa que vive separada de Deus, é a condição de uma pessoa. Trevas, que Paulo se refere aqui no capítulo 5, versículo 4, é escuridão espiritual. Escuridão espiritual é o estado de uma pessoa que vive separada de Deus. Não é de se estranhar que no dia da conversão do apóstolo Paulo, além da manifestação de Jesus conversando com ele, a Bíblia registra até o horário, irmãos. E por que registra o horário? Quando ele conta o testemunho dele lá em Atos capítulo 26. Meio-dia. Foi o horário exatamente da manifestação de Jesus, interrompendo o percurso de Paulo, que estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja, porque, sabe, ele tinha um zelo por Deus, mas sem entendimento. E ao meio-dia, o que acontece ao meio-dia com a luz do sol? É mais intensa. Olhe amanhã ao meio-dia para o céu, se estiver ensolarado, e olhe para o sol. Eu fiz em 2020, eu peguei o celular e coloquei bem no rumo do sol, assim, para fotografar o sol ao meio-dia. A luz é intensa, intensa. E o que Paulo diz? Que resplandeceu do céu uma luz que sobressaía, muito mais intensa do que a luz do sol, a luz de Jesus. Quanta luz! Paulo, essa luz ofuscou, cegou. Por 3 dias e 3 noites ele não enxergou. Ficou em estado de isolamento. Não comeu, não bebeu e perdeu por 3 dias e 3 noites a condição física de enxergar. Luz! Luz! Jesus. A luz do céu, sobre quem essa luz resplandecer. Deus é luz, Jesus é luz, a palavra de Deus é luz, o evangelho é a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É luz, luz. Assim, a escuridão espiritual é a situação em que uma pessoa não tem comunhão com Deus através do relacionamento com Jesus Cristo. A escuridão da separação de Deus, ela é transformada, ela é superada através de Cristo. É aí que nós, então, fazemos aquela observação do Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio do quê? Da criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele. Ele, o Verbo, Ele, a palavra, Ele, Cristo, nada se fez. Nele, versículo 4, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava, versículo 9, a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. E o versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não conhecer, desconhecer é ignorância. E a ignorância das trevas sobre este mundo que não conheceu.
Os judeus são culpados de rejeição e o mundo de ignorância mesmo e desconhecimento. Ali estava a luz verdadeira. Há uma luz que se manifesta. E no apóstolo Paulo ela foi muito intensa. Muito intensa. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, tem mencionado sobre isso aqui, nós vivemos um mundo caído em pecado. Mundo caído. Todas as pessoas nascem numa condição, num estado caído de pecado e separação. Ninguém nasce desfrutando comunhão com Deus. É preciso que haja uma obra de Deus, uma obra de salvação, para que a pessoa renasça, novo nascimento. Até que isso aconteça, a pessoa vive em trevas espirituais. Por quê? Porque o pecado, a ação do pecado é escurecer o nosso entendimento, cegar a nossa visão espiritual, encobrindo-nos em profundas trevas. Por isso que você lê na palavra lá em Provérbios 4:19, que os perversos, por andarem na escuridão, por estar na escuridão, eles nem têm noção em que estão tropeçando, nem têm compreensão. Eles vivem na escuridão. O caminho dos perversos é como a escuridão. Não tem nenhuma chance, nenhuma possibilidade de visão. O que significa a ignorância das trevas e o sono da condenação? Nós entendemos a semana passada que os não salvos, por andarem constantemente nas trevas, o que é que eles não possuem? Nenhum discernimento espiritual, nenhuma compreensão espiritual. Não tem. E por que eles não têm nenhuma compreensão nem discernimento espiritual? Até porque você vai perceber que eles não temem, nem podem ver a condenação que virá. E qual é a razão disso? João 12:35. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Você aprendeu comigo que quem anda em trevas não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não tem noção. Não tem noção para onde está indo. Você pergunta para uma pessoa, se você der o último suspiro agora, para onde você vai estar na eternidade? Ela vai dizer, não sei. Tem ideia. Eu perguntei essa semana para alguém. Não tem compreensão, discernimento espiritual, por estar constantemente nas trevas. A Bíblia diz que a palavra de Deus para eles é loucura. Por quê? Por que é loucura? Porque não podem perceber a verdade espiritual. Por não ter discernimento espiritual, por andar constantemente nas trevas, por não perceber a verdade espiritual e a palavra ser loucura para eles, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é loucura para ele porque não pode entendê-las, discerne a compreensão espiritual. 3 coisas são manifestas na vida dos não salvos. 3 coisas, e as 3 são graves. 3 coisas. Primeira, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos 3,18. Romanos 3,18. Atos Romanos capítulo 3, versículo 18. Primeira coisa que acontece com os não salvos
é o que está dizendo em Romanos 3,18? O que não há? Temor de Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por andar constantemente nas trevas. Não ter compreensão, discernimento espiritual. Não poder perceber a verdade espiritual. Eles não temem os julgamentos de Deus. Não temem os julgamentos de Deus. Não há temor de Deus diante dele. O quê? Mas nada. Eles até vão zombar de você. Você falar do juízo de Deus, o dia do juízo, eles não temem isso. Não temem. Acha que são indo da... desde que as coisas sucederam, estão do mesmo jeito. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou desejos. É os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Pessoas estão escarnecendo das coisas de Deus e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde é que está a promessa da vinda? Você vai dizer assim: está na Bíblia, está na palavra de Deus. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente o quê? Ignoram isso. O que é ignorar? Que nós estamos tanto falando aqui. A ignorância das trevas. Ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O mesmo Deus que em juízo trouxe o dilúvio. É o mesmo Deus. O versículo 7 vai dizer: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra. A promessa está na palavra da vinda dele. Mas eles ignoram, desconhecem. Os não salvos não temem os julgamentos de Deus. Não há temor de Deus diante deles. O texto de capítulo 3 de Romanos está falando da condição das pessoas sem Cristo. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. É uma situação de perecimento. Uma situação de estarem debaixo de uma total ignorância. Ignoram isto, desconhecem, então não há temor de Deus diante deles. Por outro lado, segunda consideração, por andar em trevas, não ter discernimento espiritual, não perceber a verdade espiritual, eles não entendem a salvação oferecida por Deus. O apóstolo Paulo estava testificando sobre o seu encontro pela fé com Cristo na estrada de Damasco, perante o rei Agripa, perante Festo, autoridade governamental. E então, Paulo, dando testemunho, ele considerando todos os aspectos, ele mostra claramente o encontro com Cristo, Cristo falando com ele, a ordem dada, a situação ocorrida, e é tão emocionante o testemunho dele, ele contando o testemunho, ele falando o testemunho, que Festo gritou: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Essa compreensão que Festo teve. Você vai dizer: nossa, eu estaria tão comovido com o testemunho do apóstolo Paulo, a ponto também de querer esse encontro com Jesus. Que ele então venha a ser também, como foi de Paulo, meu Senhor e Salvador. Não, Festo está preocupado assim: não, Paulo não está batendo bem das ideias, esse homem estuda muito, esse homem é muito envolvido com estudos da lei do povo judeu. E sabe o que o rei Agripa falou para Paulo? No capítulo 26 de Atos:
Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo falou assim, por pouco ou por muito. Como seria bom, rei Agripa. Não entendem a salvação oferecida por Deus. E terceiro, ficam perplexos diante do seu povo. Aí você pode até colocar também essa reação do Festo, da autoridade examinando Paulo e sobre os cuidados de quem Paulo estava, e o rei Agripa. Pessoas não entendiam. Eu estava ouvindo de um missionário ontem, né? Ouvindo de um missionário americano, veio para o Brasil trabalhar, chega aqui, tem que aprender português, aprendeu português, ele é esposa, aí se já tem filho vai crescendo no Brasil, aí nasce um outro, aí nasceu um no Brasil, autista. E aí ele teve que mudar da região de Ribeirão Preto, né, para São Paulo, mas o que os médicos do Brasil recomendaram? Volta para os Estados Unidos. Você pode ser pastor também, tem muita gente que está para ser alcançada para Cristo, né? Mas e a missão? E o chamado? As pessoas ficam perplexas. Por isso que eu gosto mais reservado, assim, né? É problema às vezes, né? Sai encosta, gente. E o chamado que esse homem de Deus tem, está mais de 20 anos no Brasil, servindo e pregando a palavra de Deus. Mais de 20 anos. E o filho dele, de um bebê, um garoto, um jovem, um homem hoje. Mas ele requer cuidados. Agora ele diz assim, espera aí. O mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. Se ele me quer aqui, ele vai trazer a sua obra, o seu agir, tanto o que ele poderia fazer lá, quanto o que ele pode fazer aqui. Então, amém. Os não salvos não entendem a salvação oferecida, não temem o julgamento e ficam perplexos diante do povo de Deus. Mas esse povo que vai para culto, eles não estão nem aí com o negócio de reunião, participar de igreja, não. Eu já falei para você, um dia eu também estive nesse quadro dos não salvos. O apóstolo Paulo fala assim, mas irmãos, já não estáis em trevas, para que o dia do Senhor vos surpreenda, venha sobre vós como surpresa. Eu também já estive, no momento da minha vida, ignorante às coisas de Deus. Quando chegaram me convidando para ir ao culto no domingo à noite, eu pensei, não vai dar. Que hora que é o culto? 19h30. Falei, não vai dar. Não posso perder os trapalhões. Sério? Não perdi, eu não fui. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. De repente, lá em casa, ninguém mais podia assistir os Trapalhões. O chefe da casa agora estava assistindo TV Cultura. Perdi a oportunidade, não tinha mais como ver os Trapalhões. Aí quando eu comecei, depois do acidente, claro, né? Eu comecei a frequentar assiduamente, já não tinha mais problema. Nem em casa ninguém assistia mais os Trapalhões. Deus tirou essa condição. E aí vamos para a igreja. Começamos a frequentar a igreja. E depois do acidente que eu tive, muito mais sério, eu vi a morte frente a frente. Como eu falei semana passada, inclusive num dos cultos, quando eu comecei a frequentar a igreja, um daqueles cultos de quinta-feira de oração, eu fui tomado de uma crise de riso. Olha que é normal até adolescente fazer isso, mas geralmente não em igreja, né? Acontece uma crise, mas aconteceu. Mas Deus foi misericordioso, uma obra de preparação para que Ele me transportasse com muita, com tremenda luz das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, estou chegando lá, passei por Tiago, capítulo 2, versículo... Esse capítulo aqui ele é muito, eu não vou dizer forte, ele é um capítulo impressionantemente que mostra quem Jesus é e o que ele fez por nós os gentios. A pedra viva, eleita e preciosa, pedra reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Só coisa maravilhosa, não é? Só maravilha. Você olha assim, nossa, nós somos geração eleita. Que bênção, escolhidos. Sacerdócio real. Nação santa. Olha quanta bênção. Uma maravilha. Povo adquirido. Aí vem. Para que anuncieis as virtudes ou poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a missão nossa. Olha a nossa missão. Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha. Não foi você que saiu desesperado, correndo, tentando encontrar Deus, não, viu? Pelo contrário, você estava correndo de Deus. Ai, não me chama, não vou na igreja, não quero igreja, não quero saber de igreja. Aí é o crente, aí vem um crente lá, vem um povo de Deus. Aí esse povo é um perigo, esse povo atormenta, esse povo quer levar a gente arrastado, se possível. Não, esse povo tem a missão de anunciar, de pregar, de testemunhar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, olha só, isso é para nós, irmãos, para os gentios, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Eu já diria, misericórdia, Senhor, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que isso quer dizer? Nenhuma fagulha assim sequer de meritocracia, de mérito. Não havia mérito nenhum. Totalmente sinal da misericórdia de Deus, não dando o que merecíamos e manifestando a sua graça. Fomos alcançados. Nós sabemos, nós entendemos o perigo dos não salvos, porque em um momento na nossa vida nós também estávamos como eles, como quem está nas trevas não sabe para onde vai, é perdição. Estão perdidos. Por isso que a pessoa, quando tem a compreensão da salvação e vem para a maravilhosa luz de Jesus, ela tem identidade. Estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ah, aquele momento de você dizer, pegar a Bíblia para ler e dizer, não, eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Já cravaram na cruz essa frase. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Estranho, né? O eunuco lá, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ele viajava na sua carruagem lendo o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías fala sobre o Messias que seria desprezado, rejeitado. E Deus enviou-lhe prontamente um evangelista de primeira mão. Um homem usado por Deus, chamado... Você copiou o nome dele, hein? Filipe o evangelista. Estava em missão. O que quer dizer isso? Estava ocupado, irmãos. Estava pregando o evangelho aqui e acolá. Deus sempre usa quem está ocupado. Então não desespera se você está cheio de afazer, vem um pouquinho mais, encaixa com Deus, dá certo, tá? Filipe estava ocupado. Deus falou, vai para lá. É você mesmo. Porque Deus usa pessoas ocupadas. E foi ter com o eunuco. E levou-o
ao conhecimento de Jesus. Mas Filipe fez a pergunta certa, no momento certo, na hora certa. Entendes tu o que lês? Você não vai perguntar isso para uma pessoa que está de braço dado para você, olhando para você assim, não está lendo nada, não está com a Bíblia aberta, não está lendo, não veio perguntar para você sobre um texto da palavra de Deus. Entendes tu o que lês? O que o eunuco respondeu? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha, que legal! Na compreensão dele, alguém sabia da palavra, alguém podia ensinar, alguém podia transmitir conhecimento. E esse alguém estava de frente com ele, é Filipe. E Filipe, abrindo a boca, começando naquele texto, anunciou Jesus, pregou-lhe sobre Jesus. E o eunuco veio ao conhecimento de Cristo e já se tornou um seguidor de Cristo, batizado. Indicação do próprio eunuco. Quando ele viu água, ele ficou... Escuta, tem um batismo, não tem? Tem água ali, ó. Já Filipe foi e o batizou. E ele continuou o seu caminho e Filipe desapareceu. A obra de Deus é cuidado por Deus, amém? É cuidado por Deus. Deus está cuidando de você. De vez em quando você fica tão chateado com a sua situação de vida, você esquece de estar sendo cuidado por Deus. Deus por ti vela o seu cuidado, a sua proteção. Tem que memorizar o Salmo 121, hein? Memoriza o Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Menciona até elemento da natureza. O sol não vai te molestar, nem a lua. Está sendo cuidado, guardado. E de vez em quando nós questionamos essa segurança, essa proteção que vem do Senhor. Eu vi um vídeo que agora o mundo está impressionantemente marcado. Tudo quanto é lugar que você anda tem câmera te observando, não é? Já observou isso? Você está na rua dirigindo, você passa, tem câmera. Acontece uma situação, buscam as câmeras. E aí? Eu vi um vídeo, a senhora está subindo, a pé, alegre, andando, caminhando, né? Você vai assim, tal. E aí vem descendo um carro e a pessoa fala, observe o que acontece quando o carro atravessa e tem um muro enorme, né? A mulher vem subindo, o carro atravessa, porque o carro vai passando, o muro já vai despencando, já vai desabando, já bate no carro, desaba antes da mulher chegar. Não teve ferimento nem com quem estava no carro, apenas danos materiais. São cenas que você vê, você fala assim, impressionante. Parece que estava programado para filmar. Não, foi natural, aconteceu, a câmera pegou, filmou ali. Então hoje nós vivemos numa situação de imagem. Só acredito vendo e vendo não acredito. Tem coisa que você... Eu vi um cachorro subindo uma escada que eu falei, meu Senhor, só acredito vendo e vendo não acredito. Ele tentou uma vez e não conseguiu, depois ele foi e subiu a escada. Já tem gente dizendo, ando vendo coisas. É impressionante nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Tantas coisas acontecendo. E também em relação aos não salvos, na sua ignorância das trevas, como se isso não bastasse, deles estarem nas trevas, o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há o entendimento deles, cegou os entendimentos. Os pensamentos da mente não podem entender a verdade espiritual, pois sua mente não funciona corretamente nesse setor. Está completamente desnorteado. E tem mais, irmãos. Tem pessoas que vão conversar e falam assim, não, eu conheço a luz. E a hora que você vai observar, a luz que ela menciona não é luz. Está totalmente nas trevas. Falsificou até a luz. Fecha lá 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não é maravilha, não é de se admirar. O quê? O que não é maravilha, não é de se admirar? Em 2 Coríntios 11, 14. Já falei o seu texto, Rafael? Falou. Ah, tá bom. 2 Coríntios 11, 14. Não é maravilha? O versículo 13 diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar ou não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um versículo pesado, não é? Quantas pessoas estão nas trevas, chamando a situação que eles estão, nós estamos na luz. Luz coisa alguma. Falsificaram a luz. É uma luz que não é a verdadeira luz. A verdadeira, tanto é que João já dizia, ali estava a verdadeira luz. Tem uma luz falsa. Pessoas estão chamando certas situações que eles consideram religiosas. Não é luz, não. É o Deus deste século, Satanás, cegando os entendimentos desses incrédulos. Tornando eles sem a condição ter os pensamentos funcionando corretamente. Não entendem, não podem entender a verdade espiritual. Os pensamentos não funcionam. E, finalizando, o sono da condenação. O sono da condenação. Essas pessoas, os não salvos, estão vivendo na terra do sono e sonhos. Paulo diz, no versículo 5, os demais estão dormindo. Eu mostrei para você semana passada que eles são insensíveis à condenação que virá. E por serem insensíveis, e por não perceberem, e por se acharem dormindo, e acharem estão nas trevas e dormindo, isso descreve nitidamente, essas pessoas estão sem Cristo. Uma condição de estarem caminhando para a eternidade nas trevas. O inferno é um lugar de escuridão, de trevas. E eles estão bem tranquilos, não temem. É preciso que seja-lhes manifestado a luz do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que haja manifestação da luz de Jesus, vindo na escuridão das trevas. Jesus Cristo veio para essa missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos não salvos nós temos agora mundialmente? Milhares de pessoas que não têm noção da sua condição espiritual. Salvo é salvo, perdido é perdido. Estar em Cristo é estar em Cristo. É uma nova criatura, é um novo nascimento. É a pessoa realmente nascer na obra de Deus. Só Deus pode realizar essa obra e Ele faz através do seu Filho, que Ele enviou, que é o Salvador, através da obra realizada na cruz do Calvário, por isso Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue, e através do Evangelho que deve ser pregado, não pelos anjos, mas pelo povo de Deus. A missão da igreja, porque os salvos são igreja, é o corpo de Cristo. Pessoa salva, ela é membro do corpo de Cristo. E a responsabilidade da igreja é levar luz nas trevas. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Nós vamos cantar agora, antes da oração, o hino 239 do cantor cristão. Qual que é o título desse hino mesmo? Deixa a luz do céu. A luz do céu. É a luz do céu. A luz do céu. Que é Jesus. É Jesus a luz do céu. Amém. Hino 239 do cantor cristão. Você pode encontrar o seu cantor aí ou abrir no aplicativo da igreja. Nós temos também a letra lá. Eu mandei ontem essa letra. Deixa eu achar a minha aqui. Perdi a igreja. Achei a igreja aqui. A luz do céu. O texto diz: tu anseias hoje mesmo a salvação? Tem desejo de banir a escuridão? Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Nós vamos cantar e logo em seguida estarei orando.
anseias hoje mesmo a salvação. Tens desejo de maneira escuridão. Abre-me para em paz teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Esta luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria! Que alegria dar ao brilho dessa luz. Vida eterna em paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Vem. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. O fato é abrir a porta do coração e convidar Jesus, a luz do céu, para entrar. É clamar: ó Senhor Jesus, salva a minha alma, entra na minha vida, muda a minha vida. O pecador perdido é quem Jesus deseja salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Chegar a esse estado de reconhecimento é ter a manifestação da luz sobre a sua vida e vir a Cristo e clamar e ser salvo por Cristo. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, a obra de salvação do Senhor na minha vida aconteceu num certo dia do ano de 1981. No dia 12 de abril daquele ano, por volta das 15 horas da tarde. Mas talvez Deus hoje seja para muitos o dia da salvação, o dia da compreensão, o dia de eliminar a ignorância das trevas e a pessoa abrir o coração, recebendo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, como aquele que na cruz do Calvário fez a obra de salvação derramando o seu precioso sangue. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eu e muitos já salvos tivéssemos o nosso pecado perdoado só através de reconhecer que éramos pecadores e recebendo Jesus Cristo como Senhor. A tua palavra, ó Deus, é clara em dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se faz confissão, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso estamos em Cristo. O Senhor nos tocou, o Senhor nos buscou.
A minha oração agora, Deus, é que almas perdidas sem Cristo, pessoas caminhando para a eternidade no inferno, sejam tocadas, sejam salvas. O braço do Senhor não está encolhido. O Senhor é poderoso para salvar, libertar, levá-los a andar em novidade de vida. Obrigado, Deus, pela palavra. Tivemos que pregar novamente, faz parte do propósito do Senhor. Eu não entendo a razão, o motivo, mas o Senhor está na condução de tudo. Oramos com corações agradecidos, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Graça do Senhor Jesus, o Espírito de Deus e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.